Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curti, GP às 10 é comigo. Hoje eu vou fazer uma espécie de retrospectiva, na verdade é um especialzinho, ainda retomando a década de 2010. Eu separei 5 momentos históricos da década de 2010 no esporte a motor. Alguns não são bem momentos, mas fatos. Enfim, vocês vão entender. Foi muito difícil selecionar só 5, porque tem tanta categoria, tem tanta coisa que aconteceu. Então eu procurei selecionar um de MotoGP, um de Fórmula 1, um de Indy, um de Fórmula E e o outro foi mais geralzão. Então vamos lá. O primeiro momento, enfim, histórico da década de 2010. Eu separei a dinastia do Hamilton na Fórmula 1. Eu acho que é mais do que justo dizer que foi a década que consagrou o Hamilton. Ele já era um piloto campeão do mundo, mas foi na década de 2010 que ele entrou para o hall dos maiores de todos os tempos, se já não for o maior. Eu acho que a briga entre ele e o Schumacher, essa é a minha opinião, é muito boa e ele tem potencial para passar. Mais do que a era do Hamilton, que é um cara que quebra recordes, estabelece marcas, a gente teve a era da Mercedes, desde que a Fórmula 1 foi para a era híbrida, uma dinastia absurda da Mercedes, e era uma década que se desenhava para ter domínio da Red Bull. Desde o primeiro ano a Red Bull encaixa 4 títulos seguidos com o Vettel. Inclusive foi outra coisa que eu anotei aqui, porque o Vettel era para ser o cara dessa década. Quem imaginaria no final de 2013, passadas 4 temporadas com 4 títulos do Vettel, quem diria que a gente estaria aqui hoje, 2020, falando que o Hamilton foi o cara dessa década. Então é incrível como a Red Bull perdeu o domínio com o passar dos anos e como o Vettel foi atropelado pelo Hamilton, por mais que ele seja um piloto excelente, com um currículo maravilhoso na Fórmula 1, e lá na frente, quando ele se aposentar, fatalmente a gente vai colocá-lo, se não no top 5, no top 10 de grandes pilotos que a Fórmula 1 já viu, por marcas, enfim, por feitos. Mas foi o Hamilton que atropelou ele e saiu como piloto da década, como o cara da dinastia mesmo. O Rosberg, merece uma menção aqui, o Nico Rosberg, porque foi o único cara que foi campeão do mundo além desses 2 pilotos. Ele conseguiu o que o Mark Webber não conseguiu nos tempos de domínio da Red Bull, nos 4 anos que a Red Bull teve de domínio, e nem o Valtteri Bottas, porque não? O Bottas teve as mesmas chances que o Rosberg em tempo e carro e coisa e tal. E outro destaque para fechar esse momento Fórmula 1 é a Ferrari, A Ferrari saiu de mãos abanando da década de 2010, uma coisa que não era nada esperado, tudo bem, não era a grande fase da Ferrari, o final da década de 2000, mas foi pouco tempo depois do Schumacher dominar completamente a categoria. Então é assustador ver a Ferrari com Alonso, com Vettel, com Raikkonen, com Massa sair de mãos abanando. É uma coisa que realmente impressiona. E o Brasil também saiu zerado da década de 2010, com Barrichello, com Massa, principalmente, mas com Nasser, com Di Grassi, Bruno Senna. Enfim, não foi uma década boa pro Brasil na Fórmula 1, que hoje não tem nenhum piloto, e o destaque acaba sendo para a pole que o Massa fez de Williams na Áustria em 2014. Segundo momento, a dinastia de Marc Marquez na MotoGP. E aí eu vou numa linha muito parecida com a do Hamilton, com a diferença de que aqui eu já acho que o Marquez é o maior de todos os tempos da MotoGP, melhor, enfim, como vocês quiserem chamar. Eu acho que o Hamilton vai chegar lá, eu acho que o Marquez já chegou. Também é ex-campeão, assim como o Hamilton, mas com uma trajetória absurda na MotoGP. Ele só deixou de ganhar um campeonato dos que ele disputou na principal categoria da moto velocidade. É imbatível, a cada ano ele está melhor, cada ano ele está mais forte. A Honda, sim, hoje é a equipe dominante, mas por causa dele, só ver os resultados que ele tem em comparação aos outros pilotos da Honda. Menção aqui, se a gente falou do Vettel na Fórmula 1, para o Jorge Lorenzo, porque ele conseguiu, até 2012, era ele que parecia ser o cara para dominar essa década. Teve um título do Casey Stoner, que foi o cara
que furou o domínio de Lorenzo e Marques. Aí foram 6 do Marques, 3 do Lorenzo e 1 do Stoner. O Lorenzo conseguiu evitar que o Marques fosse hoje heptacampeão consecutivo. E assim como a gente selecionou a Ferrari para falar de mãos abanando na década de 2010, Valentino Rossi, né? Também uma zebraça, porque o Rossi estava muito em alta na década de 2000, assim, espetacular, era indiscutivelmente, pelo menos na minha opinião, né, o maior de todos os tempos, e é isso que surge o Marc Marquez, né? Na verdade, primeiro o Lorenzo, batendo no confronto direto até o Rossi algumas vezes, e o Marquez principalmente, que com a Honda passou por cima do Doutor, que obviamente segue sendo uma lenda, e a gente torce para que continue no grid por anos e mais anos. O terceiro momento foi a Indy 500 de 2011. Difícil selecionar um momento só da Indy, porque não teve uma dinastia, não teve um campeonato muito superior aos outros, mas teve essa Indy 500 de 2011 que para mim não pode faltar na lista, porque para mim é a maior chegada de todos os tempos de qualquer esporte a motor. Assim, é uma coisa inacreditável quando o J.R. Hildebrand faz a última curva completamente arrastado no muro, né? Ele tá com a corrida muito na mão e ele bate. E a história é muito cruel, né? Porque o Hildebrand termina em segundo, o que na Indy 500 não vale absolutamente nada, porque não tem nem pódio, né? Então o segundo é realmente na Indy 500 o primeiro dos últimos. E para a carreira dele foi um baque impressionante, meio que acabou a magia. O Hildebrand era campeão da Indy Lights em 2009, e aí no começo da trajetória dele na Indy acontece uma coisa dessas. Ele era para vencer Indy 500, imagina, uma das primeiras provas dele na categoria, vence a prova principal. Não foi o que aconteceu e a carreira dele foi ladeira abaixo. Mas o ponto positivo disso tudo é que o Dan Wheldon venceu a corrida, e isso acabou tendo um impacto para a história muito grande, porque o Wheldon morre no final do ano num acidente trágico em Las Vegas, e foi uma temporada que ele praticamente não correu. Ele correu Indy 500, Kentucky e Las Vegas, que foi a do acidente fatal dele. Então o Wheldon, uma lenda da Indy, acabou que pelo menos venceu a última corrida dele, que foi um terror completo para o Hildebrand. Quarto momento é mais um geralzão que eu falei sobre a segurança no esporte a motor, porque infelizmente tivemos mortes marcantes de Julie Bianchi na Fórmula 1 e Justin Wilson na Indy. Essas mortes acabaram desencadeando uma série de cuidados maiores das categorias e da FIA com segurança nos carros, né? A gente criou uma falsa impressão de que estava muito bem porque não tinha mais acidente fatal há alguns anos, né? No caso da Indy era desde o Dan Wheldon, no caso da Fórmula 1 era desde do fim de semana trágico de San Marino com o Ratzenberger e com o Senna. Então foi importante porque veio o halo na Fórmula 1, veio o aeroscreen agora na Indy. Obviamente a gente nunca quer que aconteça uma tragédia, mas foi importante para as categorias darem um passo à frente no quesito segurança e mostrar que o esporte a motor tem seus riscos, óbvio, sempre vai ter, faz parte, mas ele pode sim ficar mais seguro, e as categorias estão andando nessa direção. Por fim, a Fórmula E. A Fórmula E por si só é um momento da década, né? Ela não existia na década de 2000. Então, ela surgiu como aquela coisa revolucionária, né? Carros elétricos. Anteriormente até eram 2 carros, né? Tinha que ter uma troca de carro porque o carro não tinha autonomia suficiente para fazer a prova toda. Um grid excelente, com ótimos pilotos, montadoras muito boas, muito fortes a cada ano chegando, né? Agora a Mercedes, sempre a Audi, também a Porsche vindo, BMW, enfim, montadoras muito pesadas se envolvendo no projeto, Jaguar. 6 temporadas já, o Brasil com Piquet, o Nelsinho Piquet e o Lucas de Grassi campeões, além disso, Nasser, Massa entrando no grid também. E pode ser que a Fórmula E acabe sendo esse novo caminho para os pilotos brasileiros que não estão conseguindo chegar mais na Fórmula 1 e atualmente nem na Indy. Então pode ser que a Fórmula E, por mais que a gente sempre fale aqui que a Fórmula E precisa melhorar muita coisa, algumas regras, algumas pistas, procedimentos de punição, inclusive, muita coisa precisa melhorar na Fórmula E, mas ela pode sim ser uma via alternativa interessante para os pilotos brasileiros que não conseguem mais se inserir por N fatores na Indy, na Fórmula 1, formação de base, grana, enfim,
vários fatores que não cabem nesse vídeo, não é o tema do momento. Então a Fórmula E acaba sendo sim uma porta interessante para esses pilotos nos próximos anos, inclusive. O que vocês acham? Quais foram os momentos, fatos, enfim, histórias preferidas de vocês na década de 2010? Deixem aí nos comentários. Se vocês acham que alguma das 5 não faz o menor sentido, acho difícil, mas se vocês acham, também escrevam aí. Mas deem seu like de qualquer jeito, ajudem o nosso canal, se inscrevam aqui, espalhem esse vídeo por aí. E fiquem ligados que mesmo nessa programação de fim e início de ano, a gente continua a todo vapor, tá bom? Abraço e até a próxima!